Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui gravar esse vídeo porque essa semana o André tá trabalhando muito e não tá tendo muito tempo para gravar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para dar algumas dicas para vocês. O tema do vídeo hoje é faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Bom, quando o André resolveu vir para a Itália para reconhecer a cidadania italiana dele, ele comprou uma passagem de ida e volta, né? Que como ele entraria aqui no país como turista, o prazo máximo que você pode ficar aqui são 90 dias, e ele comprou essa passagem de ida e volta, e ele fez o seguro saúde para esses 90 dias, porque ele não queria correr nenhum risco na imigração, né? Bom, para vir para cá, ele precisou contratar uma assessoria, porque ele não tinha nenhum conhecido aqui na Itália, não tinha nenhum parente, nenhum amigo, e ele era o primeiro da família dele a fazer o reconhecimento da cidadania dele. Então ele contratou uma assessoria. No dia que ele chegou aqui, a assessora foi buscar ele lá no aeroporto e trouxe ele aqui para esse apartamento, que é onde a gente mora até hoje. E no pacote de assessoria dele, estava incluso, além do pagamento da assessora, as contas de água, luz, gás e o aluguel. Até aí, tudo ok. Ele só precisava, assim, trazer dinheiro para alimentação e para algum gasto extra que pudesse acontecer, né? Então, o erro dele, o nosso erro, né, foi aqui nesse lugar, nesse momento. Trouxe muito pouco dinheiro, mas trouxe pouco mesmo, gente. Mas ele trouxe pouco porque eu quis trazer pouco, não era isso, é porque a gente não tinha mais dinheiro mesmo para trazer. Ele veio assim com dinheiro, ele só pensou na alimentação. A gente calculou para esses 3 meses, ele trouxe 400 euros. É pouco. Mas até que dá, gente, se for pensar assim em só alimentação, 400 euros dividido por 3, que seriam 3 meses, dá 133 euros e 33 centavos. Não que não dá, gente, só que você vai ter que ter uma alimentação mais regrada, não vai poder comer tudo que você quiser, tudo que você vê na frente, mas dá, você não vai passar fome aqui não, com esse valor dá sim. Porém, não é só isso, né? Tem que fazer um cálculo melhor, porque você pode ter eventuais despesas. Então, a alimentação aqui, ela é barata, mas ela não é de graça, né, gente? Precisa pagar. Mas nada que viver à base do macarrão não desce, né? E, aliás, o macarrão daqui é uma delícia, é bem gostoso. Se você souber fazer, melhor ainda. E um outro gasto que assim, ele não contava quando chegou aqui é que ele precisava comprar um chip de celular, né, para se comunicar no Brasil, falar como que tá tudo aqui, se tá tudo bem, se tá vivo, né? E esse primeiro chip dele com a recarga, ele pagou 50 euros. Não que 50 euros seja muito dinheiro aqui na Itália, mas quando você vem para cá, você vem convertendo, né, dinheiro real para euro. Então é muito dinheiro se fizer a conversão. E ainda não ganha em euro, né? Você tá com dinheiro de Brasil ainda. Quando você já está ganhando em euros, 50 euros não é muito dinheiro. E também tem o gasto com transporte, né? Quando ele precisava ir ao centro da cidade, fazer alguma coisa com relação à cidadania dele, ele tinha que pagar ônibus, né? E são gastos assim que a gente não foi contabilizando, né? Colocando na conta nossa, no nosso orçamento. E que chegou aqui, acabou que fez um pouquinho de falta o dinheiro, né? E assim, que chegou aqui, né? Passou eu acho que no dia seguinte, a assessora dele já deu entrada no processo de cidadania dele, né? E logo em seguida ela já apresentou ele aqui para o dono do apartamento onde a gente mora. Ele é um italiano, casado com uma brasileira. E acabou assim que eles fizeram amizade e ele ajudou e ajuda a gente muito até hoje. Ele, a assessora, todos eles viraram nossos amigos. São pessoas muito boas e que ajudaram bastante o André nesse começo de Itália, né? Esse dono do apartamento, ele apresentou o André para um amigo dele, que deu alguns serviços para o André, alguns bicos, porque não sei se vocês sabem, mas durante o processo de cidadania, geralmente você não pode trabalhar, né? Porque você ainda não tem documentação
e não tem como fazer um contrato de trabalho com você. Seria mais um bico mesmo, né? E graças a Deus surgiu esse bico, né? Porque como o dinheiro era curto, ele precisava realmente trabalhar. E apresentou ele para esse amigo dele que deu esse serviço para ele. Então, e esse bico que o André arrumou, ele ficava a 17 quilômetros aqui da nossa casa. E mais uma vez o dono do apartamento nos ajudou. Ele deu uma bicicleta para o André, para ele poder ir trabalhar. Porque assim, aqui os horários de ônibus são meio restritos, é difícil, às vezes não bate com o teu horário de trabalho. Então, ou você tem que ter carro, ou bicicleta, ou moto, alguma coisa para você chegar pontual no seu trabalho, né? Aí o dono do apartamento deu uma bicicleta para o André. Esse serviço dele era um bico assim de pintura, reparos, reforminhas em geral de construção, sabe? Reformas na casa. Era esse tipo de serviço que ele fazia, né? Bom, passados 55 dias, a cidadania dele ficou pronta. Foi em tempo recorde, assim, a gente não conhece ninguém que tenha tirado a cidadania mais rápido que ele. Claro que deve existir, mas pelo menos nós não conhecemos. E foi muito bom, né? Porque a gente estava tudo muito contado, o nosso dinheiro, e não podia ficar muito tempo. Imagina se fica aí 6 meses para sair a cidadania dele, o que ele ia fazer? Seria difícil pra gente, né? E, assim, o que ele ganhava já dava para ele pagar todas as despesas dele sozinho, porque aí depois passaram os 3 meses, né? E ele teria que começar a pagar aluguel, água, luz, gás, essas contas da casa. O que o André ganhava não era muito, mas era o suficiente para ele pagar todas as despesas e para ele morar sozinho, porque ele sempre optou por morar sozinho. Porque aqui é muito comum as pessoas dividirem casas. Você aluga uma casa maior e mora com mais gente. Ou você aluga sozinho uma casa maior e reloca quartos, você aluga os quartos para outras pessoas. Mas o André sempre preferiu morar sozinho, porque é melhor, né? A liberdade não tem preço, né? E a nossa casa não é grande, ela é tipo uma kitnet no Brasil. Ela tem uma cozinha, um quarto e um banheiro. E tá ótimo, porque só nós dois, não precisa mais que isso. É melhor morar assim do que ter que dividir casa com mais pessoas. Eu prefiro e o André prefere também. Quando foi dando a época da volta da passagem do André para o Brasil, ele ficou naquela indecisão, não sabia se voltava para o Brasil, se continuava aqui com o bico que ele estava fazendo. Ele ainda estava no bico. Aí ele resolveu ficar, né? Perdeu a passagem de volta. E continuou nesse trabalho. Esse trabalho, ele ficou lá 8 meses. Aí quando deu os 8 meses, acabou o serviço e a pessoa dispensou ele. Aí lá vem uma nova história. O que eu faço? Pego o pouco de dinheiro que juntei, compro uma passagem e volto pro Brasil, ou eu arrisco esse pouco de dinheiro que eu juntei e pago as despesas do mês e tento um novo emprego, né? Foi uma decisão bem difícil, né? Aí ele arriscou. Ele falou, não, eu vou pagar as despesas e vou ficar. E um vizinho aqui ficou sabendo que ele tinha ficado desempregado, falou assim, não, eu vou ajudar você. Amanhã a gente sai para entregar currículo. E assim aconteceu. Quando foi no dia seguinte, ele e esse vizinho, amigo dele, foram nas agências de emprego entregar currículo. Ele entregou currículo na parte da manhã. Quando foi na parte da tarde, uma agência de emprego ligou para ele para fazer uma entrevista. Daí ele foi lá na agência. Chegando lá na agência, né, durante a entrevista, aí a mulher da agência perguntou pro André se ele tinha carro. Ele falou que não, mas que ele tinha bicicleta. Aí ela falou assim, mas é 10 quilômetros da sua casa lá, né? Ela fez o cálculo lá, deu 10 quilômetros. Ele falou assim, pra mim isso não é problema, porque no meu antigo emprego era 17 quilômetros e de volta 34 quilômetros. Esse era 10 quilômetros e de volta 20, ele já estaria no lucro, né? Aí ela falou assim, então ok, vai lá na sua casa, pega a sua bicicleta e vai até a empresa, que é a vaga de emprego lá. Aí ele veio aqui em casa, pegou a bicicleta e colocou no GPS e foi até a vaga lá de emprego. E ligou para a mulher para falar quanto tempo tinha gastado. E deu tudo certo, aí ela falou, ok, então amanhã você começa o emprego. E o André tá nesse emprego até hoje, é uma fábrica de algodão. E ele entrou pela agência, né, terceirizado, e ficou lá terceirizado durante 9 meses.
ele tinha o contrato determinado. Esse contrato ele tem prazo para acabar e tem também limite de quantas vezes você pode ir renovando ele, né? Depois de 1 ano e 3 meses, eu vim passear aqui na Itália. Veio eu, minha sogra e uma tia do André. Eu fiquei aqui 1 mês. Eu vim para conhecer o país, fazer um pouquinho de turismo e ver se eu ia gostar, né? Porque eu ia mudar para cá também. E nós fizemos assim porque eu estava estabilizada no Brasil. Eu tinha um bom emprego e eu não poderia arriscar o meu emprego, né? Por isso que eu vim aqui passar 1 mês para ver se eu ia gostar, se eu ia me adaptar, o que eu ia achar, porque eu nunca tinha saído do Brasil, eu nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez, para mim tudo era novidade. Aí eu fiquei aqui 1 mês e decidi que eu voltaria para morar. Aí passado 1 mês, eu fui lá no Brasil, arrumei tudo as minhas coisas, lá no Brasil a gente morava de aluguel. Aí eu desocupei a casa, desmontei tudo, desfiz de todas as minhas coisas, uma boa parte coisas pessoais a gente deixou guardada na minha sogra e o resto eu desfiz de tudo. E montei minhas 2 malinhas de 23 quilos, resumi minha vida em 2 malinhas de 23 quilos e me mudei pra cá. Então, assim, no total foram 1 ano e 3 meses morando à distância, né? Mas tudo bem, a gente superou essa fase, né? E eu me mudei para cá. Quando eu cheguei aqui, o André ainda estava com um contrato determinado com essa empresa. Mas eu acho que eu cheguei em agosto, quando foi novembro, que seria a última vez que poderia renovar esse contrato dele pela agência, o patrão dele fez o tão sonhado contrato indeterminado. Esse contrato é um contrato muito bom, gente. Ele te dá segurança, ele te dá estabilidade. Com ele você pode comprar casa financiada, carro financiado. Você vira gente aqui na Itália, né? É um contrato muito desejado, até mesmo pelos próprios italianos. E o André, em 9 meses de Itália, 9 meses dessa empresa, ele conseguiu esse contrato indeterminado. E ele tá lá até hoje. Então, assim, eu se for ver, até arrisquei um pouco vir, né? Sem ele ter o contrato indeterminado, porque eu cheguei em agosto, só em novembro o contrato dele virou contrato indeterminado. Mas tudo bem, ele já ganhava o suficiente para manter eu aqui também, até que eu começasse a trabalhar. E quando foi ano passado, o André conseguiu comprar um carro. Comprou financiado, graças a esse contrato indeterminado, ele conseguiu financiar um carro. Comprou, é um carro simples, mas porém leva a gente onde a gente precisa, né? E pelo menos ele não precisa mais pedalar, porque desde quando ele chegou na Itália até que ele comprou o carro foram 2 anos. E nesses 2 anos foram 2 anos pedalando, debaixo de sol, de chuva, de neve, de frio. E como vocês sabem, aqui a Itália é um país bem frio, é poucos meses de calor aqui. Então, assim, muitas vezes o André ia trabalhar e chegava lá todo molhado. Ele colocava capa, tudo, mas não adiantava muito, molhava do mesmo jeito. E não é fácil, por isso que se você puder ter um carro aqui é aconselhável, você sofre menos, né? Depois a gente vai colocar um videozinho aqui na tela da época que ele pedalava para vocês verem como que não era muito fácil, né? Mas foi bom, pelo menos você passa a dar mais valor nas coisas, né? Nas coisas que você consegue adquirir, né? Então, gente, o vídeo hoje era para isso, a gente queria dar alguns conselhos. Aliás, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente venderia, né? Mas se você tem um sonho de sair do Brasil para morar no exterior, não desista dos seus sonhos, vá em frente, lute, busque. Mas assim, morar fora exige um preparo, tanto financeiramente quanto psicologicamente. E também outro conselho que a gente dá é que estudar o idioma, né? Porque não pense que você vai chegar aqui falando português e conseguir um emprego. É difícil isso acontecer. Você precisa pelo menos o basiquinho, né? O nível 1 do italiano, né? O nível do idioma do país que você escolher para morar. Precisa sim. Precisa saber se comunicar o básico e fazer as pessoas te entenderem, né? Então esse é o conselho que a gente tinha para dar hoje. Bom, se você gostou, dê joinha. Se não gostou, não faça nada. Se você é novo no canal, se inscreva. Beijo, tchau, tchau, fui!
Bom, então, o vídeo de hoje era mais ou menos isso. Não era isso, não era mais ou menos isso, né? Idiota.